Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. No programa de hoje falaremos sobre os assuntos que ganharam destaque nesta semana. Comigo, na nossa bancada feminina, estão a advogada Thaís Cremasco, a jornalista Cíntia Nunes, a especialista em compliance e governança Luciana Gaston e também a advogada Mônica Rosenberg. Meninas, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Nessa bancada feminina do Linha de Frente, a gente começa então falando do assunto do meio da semana. Isso porque na última quarta-feira, o governo federal anunciou um pacote de medidas para apoiar o setor produtivo afetado pelo tarifaço de 50%, imposto pelo governo dos Estados Unidos. A principal medida anunciada foi a criação de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para auxiliar empresas impactadas. O acesso a essas linhas será condicionado à manutenção do número de empregos. O governo também anunciou que as empresas exportadoras terão crédito tributário para que as vendas ao exterior sejam desoneradas. As grandes e as médias empresas passam a contar com até 3,1% de alíquota e as micro e pequenas com até 6%. Essa medida terá impacto de 5 bilhões de reais até o fim de 2026. Bom, vou começar essa rodada conversando agora com a Cíntia. Cíntia, me fala um pouco a sua opinião sobre essas medidas e o impacto disso nas finanças aqui do nosso país, né? A gente tem um debate tributário já há algum tempo que pode reverberar, inclusive, na eleição já do ano que vem. Com toda certeza. Olá, Beatriz. Olá a todos os meus colegas aqui de bancada. É como se já não bastasse, as coisas já estavam difíceis, né? Nunca custa piorar. De fato, as medidas são medidas positivas e o governo vai ter que fazer alguma coisa, mas eu não acredito que elas sejam, infelizmente, suficientes para que sejam mantidos os empregos, para que a crise não reverbere da forma como tudo se anuncia que ocorrerá. Mas, de fato, uma questão hoje que é esta previsão dessas medidas, outra é a implementação. A gente sabe que há realmente, em alguns casos, essa questão dos impostos pode impactar positivamente, pode ali equilibrar um pouco mais a balança, mas a depender dos setores, porque haverá setores em que a perda diante do tarifaço é tão grande que essas medidas não se mostrarão, no final das contas, como capazes de fechar esse balanço. Então, a gente espera que outras medidas venham em conjunto, sem entrarmos aqui no mérito do que ocasionou ou não o tarifaço, mas a gente espera que, de fato, medidas venham e que possam permitir que a nossa economia não vá mais ainda ralo abaixo. E é óbvio, né, Beatriz, que isso vai sim impactar na questão das eleições, para os dois lados, na verdade, a depender de como a população entenda quem é o responsável por tudo isso. Luciana, falando ainda então em quem é o responsável, em como isso impacta em 2026, a gente teve diversas entidades se manifestando ao longo da semana apoiando esse pacote emergencial. Isso para o governo Lula é um bom sinal? Para o governo Lula, sim, é um bom sinal. Porém, eu não sei até quanto ele vai conseguir manter esse bom sinal, porque nós temos uma situação que, ao meu ver, é muito complicada aqui. Quando ele vem e cria, ele vai criar mais uma despesa pública, que é a Câmara Nacional de Acompanhamento das Empresas, para fazer o acompanhamento aí da aplicação de todas essas medidas. Quem vai pagar isso? Vai ser através da tributação? Porque nós temos uma redução, um crédito aqui que vem da prorrogação do prazo do drawback, que vai ser prorrogado. Ou seja, eu produzi e deixo de pagar determinados impostos. Se eu entrego, eu estou isento. Se eu não entrego, eu tenho que pagar acrescido de juros, de multas, ou seja, um dinheiro que acaba entrando no caixa. Então, quando ele prorrogar isto, e se essa empresa não conseguir cumprir isso lá na frente, vamos criar uma lacuna muito maior, um déficit muito maior nas contas públicas, né? E o que é mais importante, quem vai executar o controle, o compliance, quem vai gerenciar os riscos que são impostos por essas medidas.
A gente tem algumas medidas como essa em momentos assim de crise, como por exemplo na pandemia, que elas acabam se estendendo, né, por algum tempo. Na pandemia teve algumas dificuldades, inclusive no Congresso Nacional, por exemplo, de até quando alguns benefícios seriam estendidos ou não. E aí te pergunto, Mônica, nesse momento que há uma rusga entre o governo federal e o Congresso, há uma base menor ali do governo federal, a gente pode encontrar dificuldades lá na frente, de repente, para começar a tirar benefícios desse pacote emergencial à medida que negociações forem avançando? Bia, boa tarde você que está aí nesse fim de semana acompanhando a Jovem Pan. Você tocou num ponto nevrálgico importantíssimo. Justamente eu ia trazer o exemplo do PERSE, que foi aquele incentivo que foi dado para o setor de eventos na época da pandemia. Aquele incentivo estava programado para durar um prazo X e a hora que estava chegando perto do final, começaram as empresas a se movimentar para dizer, não, veja bem, vamos manter um pouco mais, o prejuízo foi maior do que a gente esperava. E essa questão da transitoriedade é absolutamente fundamental. Eu entendo que o que aconteceu não estava programado, nós estamos numa guerra com os Estados Unidos, essa guerra tem dois fatores que causaram, uma é o posicionamento adotado pelo presidente Lula em relação aos BRICS, em relação a tudo isso, e a outra é o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi lá cutucar a onça e dizer, olha, está errado. Então, os dois lados contribuíram para o brasileiro se encontrar nessa situação de calamidade, mas enquanto nós estamos hoje no meio desta guerra, nós, povo brasileiro, preso nessa guerra entre os gigantes, alguém precisa montar as tendas para atender os feridos e doar sangue para esse pessoal. Então, é importante, sim, que este dinheiro esteja disponibilizado, que haja um plano de contingência. Não adianta esperar que, poxa, eu sei, o Brasil está quebrado, nós não estamos tendo dinheiro para entregar livro escolar, mas se deixar quebrar todas as empresas que exportam, não só a criança não vai ter o livro escolar, mas o pai não vai ter emprego, ela não vai ter leite na mesa. Então, é uma situação de emergência e é desta forma que tem que ser tratada, num contexto de guerra e que esteja muito claro que ele vai ter começo, meio e fim. A gente gasta quase 800 bi de renúncias e incentivos que já deveriam ter acabado. Esse é o grande perigo dessa medida. Thaís, para o governo Lula, qual a mensagem que passa agora, né? Precisei lançar um pacote emergencial porque falhamos nas negociações ou não? Estamos lançando um pacote para ajudar porque conseguimos isenção e mesmo assim o governo Trump segurou ali e quis taxar, né? A narrativa fica jogada para que lado? Certamente foi uma decisão totalmente acertada do governo. Todo mundo criticou, dizendo que o presidente não fazia diplomacia, dizendo que não tinha que bater de frente com Trump, e ele bancou o que tinha que ser bancado. O Brasil é soberano. Ninguém vai dizer para o Brasil como as coisas vão acontecer aqui dentro. Todo mundo ficou com medo. Disseram que ia ter um impacto de 3% no PIB, agora já estão falando em 0,2%. Né? O Trump recuou, eu tinha avisado que ele iria recuar e ele de fato recuou na laranja, recuou, mudou todas as regras e o Brasil mostrou que através da soberania, do pulso firme, que se faz a diplomacia da forma correta. Então, para mim, foi uma decisão absolutamente acertada. Essa conexão de que as empresas que vão entrar nesse programa têm que manter os empregos, isso demonstra uma preocupação com o social, o que é uma marca desse governo. Não estou dizendo que o governo não tem problemas, não estou dizendo que poderia ser diferente, mas todo mundo apostou que o Lula não deveria, né, bater de frente, que essa história de Brasil soberano não ia dar certo. Tá aí, deu certo, a medida é necessária, claro que pode ser que dependa de outras medidas, mas o fato é que essa aposta no Brasil soberano deu certo e a gente está colhendo os frutos. Diga, Lu. Lu e Mônica, desculpa. Eu só quero dar uma cutucada na Thaís, porque se ela acha que o presidente Lula vem fazendo é um exemplo de boa diplomacia, eu até acho que ele acertou nesta postura e esse plano de contingência é necessário, mas a gente está falhando muito na nossa diplomacia. Não tinha que ter deixado chegar nessa situação, infelizmente. É que eu acho que foi totalmente unilateral, eu não acho que ele deixou chegar. O Trump já definiu que a forma que ele vai fazer a guerra dele é através de imposição de tarifa fácil e o Brasil já denunciou os Estados Unidos na Organização Mundial, né? Então, de comércio. Então, eu acredito que sim, foi uma decisão acertada. Eu acho que nós fizemos uma boa pontuação em relação à questão de diplomacia e estamos abertos a outros mercados. O Brasil já ultrapassou em relação à questão da carne, né, e do café para o Canadá. Então, já mostrou que a gente não tem tanto problema igual todo mundo imaginava. E se os Estados Unidos se acha tão grandão, está mostrando aí que o BRICS está
para variar o nosso mercado. Então, eu acho que foi sim acertado e continuo dizendo que foi diplomático. Diga, Luciana. Nós temos uma situação muito complicada aqui que refere-se às sobras. Aquilo que não houver venda poderão ser fornecidos para as prefeituras, para os municípios e para os estados. Os prefeitos que tomaram posse há 8 meses atrás, em sua grande maioria, estão com as prefeituras com os caixas quebrados, não estão conseguindo pagar insumos da saúde. E a minha pergunta é, nós vamos ter peixes, frutas e mel sendo adquiridos para merenda escolar ou para fornecer lá como alimentação nos hospitais. E aí o pequeno produtor que está sofrendo o impacto desse tarifaço, ele vai e fornece para a prefeitura XPTO. E ele vai lá na boa fé, porque não vai ter licitação, né? Então, o problema já começa aqui. E aí, não recebe. O problema vai se agravar mais ainda, porque acionar uma municipalidade para receber um contrato, primeiro ele vai ter que suspender. Só que quando ele for suspender, toda a produção dele já foi para lá. E ele vai receber isso quando? É só entrar no portal da transparência dos municípios. Aqui na Grande São Paulo, que vocês vão ver que tem município que arrecada 168 milhões e já gastou só no primeiro semestre desse ano 187. Já tem um déficit ali de quase 30 milhões. Tem municípios que arrecadam 2 bilhões e 100 e que já gastou 2 bilhões e 300. Como é que ele vai pagar esse pequeno produtor? De onde vai sair esse dinheiro? Não tem arrecadação de impostos, não tem dinheiro para pagar. E aí o pequeno produtor vai ser lesado mais ainda do que já vem vindo. Quem que se saiu melhor nessa negociação? Quem ainda pode conseguir mudar o jogo de alguma forma? É a figura de Geraldo Alckmin, que despontou como um bom negociador ou não? Presidente Lula? Olha, Beatriz, infelizmente eu vejo na minha visão que nós não temos ninguém com uma grande fala diplomática. Eu ouso discordar aqui da minha colega de bancada, entendo o governo Lula, sim, um fracasso no ponto de vista diplomático, mas também não estou endossando a conduta da família Bolsonaro, também do outro lado de lá, fazendo aí um barulho que não está trazendo benefícios para nós que somos os mais, nós estamos no meio das coisas sendo apertados e esmagados. Então, ao meu ver, a fala ruim e antidiplomática de todos os lados e uma ausência de uma voz diplomática forte, coerente. Talvez a gente tenha quem possua essa voz, mas não tem o destaque nem o poder necessário para fazê-lo, né? Não tem ali uma autonomia e não pode falar em nome do país, ou não tem não, ninguém passa a bola para essas pessoas. Então, de fato, hoje, lamentavelmente, além de uma guerra de narrativas que está transbordando num problema econômico mais do que político, no qual sempre a população é que vai sair perdendo pela perda de postos de trabalho, pelo PIB que vai sofrer em relação a isso. Então, na verdade, eu não vejo absolutamente ninguém neste momento que tenha se destacado. Nós tivemos uma tentativa do nosso governador, mas não teve exatamente um destaque, talvez necessário, um aparato para isso. Mas hoje, ao meu ver, dos dois lados é uma falha, inclusive até mesmo da representação norte-americana no Brasil. Diga, Mônica. Você citou aí o vice-presidente Alckmin, mas assim, não foi real isso. Foi sonho de muitas cabeças de achar que o Alckmin teve alguma grande influência. Inclusive, o presidente Lula chegou a dizer que ninguém estava atendendo o Alckmin, ele tentando fazer a negociação. O que foi fundamental na redução dessas tarifas e no Trump voltar atrás, como disse muito bem a Thaís, né? O apelido dele lá é Taco, Trump always chickens out. O Trump sempre arrega. Ele voltou atrás, não foi porque o governo brasileiro fez qualquer tipo de pressão, foi porque o maior lesado nessa história toda é o consumidor americano. Esse aumento de tarifa sobe o preço para o americano. Então, a Associação de Bares e Restaurantes teve parlamentares do Partido Democrata que mandaram cartas para o presidente. Houve uma mobilização dentro dos Estados Unidos para que essas tarifas não se mantivessem. E quando você olha, os primeiros 800 itens lá que ele já logo deu para trás, foram itens ligados à indústria aeronáutica, a indústrias muito específicas que os empresários americanos que tinham um lobby mais forte fizeram valer. Então, faltou, repito, a atuação do governo brasileiro no sentido de reverter essa situação. Vamos ver o que vai acontecer agora. Eu tenho esperança.
Agora, Thaís, um ponto, além do pacote do governo federal, os governos estaduais também soltaram ali pacotes emergenciais, né, em São Paulo, em Goiás, enfim, diversos estados. É uma ação importante ou deveria ser uma ação que deveria ter sido sentada e pensada em conjunto, que a gente não vê hoje assim no país? Eu gosto das ações também dentro dos estados, porque tem realidades que muitas vezes o Brasil é muito grande. Então, as realidades, de repente, daquele microambiente, pode ser melhores vistas através desse tipo de reunião e decisão. Então, não acho que todas as decisões teriam que ser do governo federal. Acho interessante termos essa forma de ver as coisas, mas eu acho que eu vou muito nesse ponto de que a gente faz uma leitura de que não foi diplomática, a gente faz uma leitura de que o Brasil errou, mas o resultado foi positivo, está aqui, o resultado está acontecendo. Não tivemos nenhum problema fático, não tivemos a destruição que aconteceu, começando, obviamente, pelo fato do que o Trump regou. Porque ele sempre arrega? Não sei. Talvez não, eu esteja atribuindo, né, uma boa forma de diplomacia, o que na verdade só foi o modus operandi do Trump, que é sempre voltar nas decisões. Pode ser que seja isso, mas o fato é que estamos colhendo bons frutos e eu acho que tem que ter medidas, sim, federais, federativas e também medidas dentro dos estados, dentro da realidade de cada microambiente, microcosmo do estado. Pois é, e antes da gente virar o assunto e ir para outro que tem tudo a ver com isso também, vou fazer uma pergunta aqui para todas as meninas da bancada, começando pela Mônica. Mônica, muito se falou que o presidente Lula deveria ligar para o Donald Trump, né? Até porque Trump disse em entrevista que aceitaria uma ligação dele ali. Deveria mesmo? Faria sentido ou não? Deveria mesmo. Aliás, ele era a única pessoa que poderia ligar. O papel dele é exatamente fazer esse tipo de interlocução. Não era o Haddad, não era o Supremo Tribunal Federal, não era o Congresso. É o chefe do Executivo do Brasil. Tinha que ligar para o chefe do Executivo lá e acalmar a fera. Explicar o que estava acontecendo. Dizer, veja bem, Sr. Trump, vamos negociar. Entender o que ele queria. Ele já tinha dito que queria as terras raras. Podia oferecer as terras raras. Podia oferecer algum tipo de redução nas tarifas de produtos importados americanos, que no Brasil são altíssimas. Havia mecanismos, não era baixar a cabeça, não era se colocar abaixo do americano, não era ameaça à nossa soberania. Isso seria se o STF tivesse se dobrado às exigências americanas. Mas o chefe de Estado do Executivo ligar e dizer, vamos resolver essa situação, seria absolutamente saudável. Pena que não tinha condição política para que isso acontecesse. Vou em zigue-zague. Deveria, Thaís? Lógico que não. Quem tomou a medida desproporcional, totalmente fora dos pesos e contra... Quem está viajando nessa história é o Trump. E daí o Lula pega o telefone para ligar e pedir arrego. Já falei isso aqui. Não. Quem fez uma conduta totalmente desproporcional, descabida e sem nenhum tipo de lastreamento econômico foi o Trump ao determinar o tarifaço. Então, não é o Lula que tem que ligar. Eu concordo que teria que, sim, manter essa postura de se quiser conversar, que foi o que o presidente falou. Se quiser conversar, eu estou pronto para conversar, mas eu não vou atrás. Achei acertado. Cíntia? Olha, eu fico no meio do caminho das minhas colegas aqui. Eu entendo que deveria sim, e é óbvio que não se trata de subserviência, né? Não era para falar, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente. Também não era para sentar na mesa do bar, não era isso para resolver dessa forma. Mas sim, o papel de um chefe de Estado é exatamente fazer esse tipo de coisa. Então, de presidente para presidente. Agora, obviamente, se o presidente Trump tivesse negado uma conversa, qualquer coisa, o presidente Lula poderia dizer, eu fiz a minha parte como representante deste país. Eu fui lá, não para pedir nada, mas para colocar as cartas na mesa. Alguma coisa em termos de negócio, em termos realmente ali entre dois países que são grandes pela sua natureza, mas que pudesse ser negociado e não no sentido de fazer concessões absurdas, de perder a soberania, nada nesse sentido, né? Haveria sim uma necessidade. Se ia ser atendido, se ia ser bem tratado, seria um outro ponto, mas aí até mesmo para justificar depois, viu como ele está errado, eu fiz a minha parte. E Luciana, para a gente fechar essa rodada. Eu acho que ele teve um momento que ele poderia ter ligado, não ligou. Aí chegou determinado momento que eu acho que ele não deveria ligar mesmo. Mas agora está no momento do Lula ligar, sim, porque a carne vermelha, o frango, estão nas alturas dos supermercados norte-americanos e os norte-americanos estão começando a reclamar desse alto custo.
Quem fornece a carne para os Estados Unidos é o Brasil, um dos maiores fornecedores. Por que não aproveitar essa chance? Não tirou o suco de laranja? Então, olha, você vai começar a ter problemas aí, como eu também estou tendo aqui. Porque do mesmo modo que o eleitor brasileiro vai repercutir negativamente em relação ao Lula, mesma coisa o eleitor norte-americano em relação ao Trump ou ao seu sucessor. Então, eu acho que ainda dá tempo, é questão de tirar o ego, descer um pouquinho do pedestal e falar, vamos tentar conversar. Lembrando que sobre a carne, a gente deve ter uma missão japonesa desembarcando aí no Brasil nos próximos dias. O Ministério da Agricultura e Pecuária tenta negociar a abertura do mercado de exportação de alguns estados, principalmente do Sul. Enquanto isso, outros estados que não foram contemplados ainda por essa negociação, como é o caso aqui de São Paulo, estão reclamando que o Ministério da Agricultura não está ajudando nesse sentido, e esse é o impasse do momento. Mas virando a chave, nem tanto assim, como eu já tinha comentado, porque a gente segue nesse assunto de sanções do presidente Donald Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação dos vistos de funcionários do governo brasileiro, que são ex-funcionários ligados ao programa Mais Médicos. Como justificativa, o governo de Donald Trump disse que eles desempenharam um papel na implementação do programa enquanto trabalhavam no Ministério da Saúde do Brasil e que eles são cúmplices com o trabalho forçado do governo cubano. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se pronunciou sobre a medida anunciada por Rubio e afirmou que os Mais Médicos sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja, assim como o PIX, sistema de pagamento brasileiro, que também já foi alvo de críticas do governo norte-americano. Padilha disse ainda que o Mais Médicos salva vidas e é aprovado por quem mais importa, a população brasileira. Antes de rodar, eu vou pedir para a gente colocar um trechinho dessa fala do ministro da Saúde que nós temos. O dia de hoje, ele tem um marco e um símbolo de um 5S. O S da saúde, o S do SUS, o S da segurança, o S da soberania e o S daqueles que acreditam que o Brasil é com S, porque Brasil com Z não faz uma Hemobras. Começar então essa rodada com a Thaís, estava aqui assistindo nos bastidores, balançando a cabeça, né, Thaís? Essa medida, mais uma sanção aí de Donald Trump, qual o recado que está passando para o Brasil? Que ele é simplesmente descontrolado. Né? Esse é o recado que ele faz o que ele quer e daí o mundo se vira, e daí ele tenta justificar o que ele fez com alguma coisa que não seja a verdade, que é a discriminação, que é a forma como ele enxerga o mundo. Desde quando o Trump está preocupado com o trabalho forçado? Alguém acreditou nessa narrativa? Alguém acreditou nessa desculpa? Então, foi um ato absolutamente contra qualquer... Não é político, não é jurídico, não é diplomático. Ele simplesmente tirou da cabeça para perseguir pessoas como ele gosta de fazer, usando depois uma narrativa de que estou protegendo uma pauta humanitária. Bom, a gente já conhece essa história de outras pessoas que se comportam de forma ditatorial. Então, foi absurdo o que ele fez, absolutamente. Mais uma forma... Aqui, mais uma comprovação para as minhas colegas que falaram, de repente, a diplomacia, o que é soberania, não é uma questão de se mostrar soberano. A gente precisa se mostrar soberano por causa disso, porque o ataque vem de tudo. Perseguir ministro do STF, perseguir pessoas no Brasil, perseguir o PIX. Então, o interesse é econômico, mas daí vem usar uma desculpa de que está preocupado com o trabalho forçado. Me poupe, né? E o que dá para fazer, Cíntia, para barrar medidas como essa? O que o Brasil pode fazer? Acho que a gente sabe até agora que o governo federal vai manter o discurso da soberania. Isso já está posto. Bom, primeiro que preciso fazer algumas ponderações, né? Entendo que essas medidas são totalmente políticas, elas só são políticas, até se a gente parte do pressuposto, é sim uma questão de soberania, mas também é uma questão de soberania norte-americana. O país é deles, eles deixam entrar quem eles quiserem. Se eles entenderem, ainda que eu não concordo com a justificativa, e concordo com a Thaís, do ponto de vista que a justificativa que foi dada não se justifica. Uma coisa está sendo misturada com a outra, são falas diferentes para ações distintas. Então, de fato, embora eu particularmente não concorde com o programa Mais Médicos, a minha percepção sobre esse programa não condiz com o que o ministro falou, mas
entendo que essa postura do Trump não tem nada a ver com a medida que foi tomada. Agora, se é uma questão de soberania, é uma questão de soberania deles também. Se ele quiser revogar o visto de quem quer que ele seja, deixa entrar quem ele quiser dentro do país dele. Isso é uma coisa, eu não estou dizendo em relação a outras medidas tomadas em relação ao nosso país, né? Mas eu vejo que não há, nessa altura, nada a ser feito a não ser uma tentativa diplomática de restabelecimento de uma política de boa colaboração. Então, se não tiver um trabalho diplomático, que é a única coisa que eu vejo que pode salvar as relações, e não significa ceder a pressões, não significa ceder a soberania, não significa de forma alguma deixar que outro país, não precisa ser Estados Unidos, qualquer país venha ditar as regras para nós aqui. Mas que, de fato, a única coisa que poderia, porque na queda de braços, o Brasil, infelizmente, ao meu sentir, não vai conseguir sair vitorioso em relação a isso. Quer completar, Thais? Sim, Cíntia, só uma coisa. Quando você fala que os Estados Unidos pode revogar vistos como ele bem entende, não é verdade, né? Existem leis então não pode revogar o visto de quem ele quiser. Do ponto de vista jurídico, não. Mas eu estou dizendo, sob o ponto de vista, se você pensar da mesma forma como eu digo, olha, aqui dentro do Brasil foram tomadas determinadas medidas e se a gente quer agir de uma forma ou de outra, até sob o ponto de vista soberania, está dentro de um direito dele, ainda que viole normas. Eu não estou dizendo que a medida foi correta. E entendo que ela é política, você está com razão em uma parte, não tem nada a ver com o que foi alegado. Não acredito que ele esteja preocupado com o que aconteceu, com uma questão de trabalho forçado. Honestamente, eu não acredito. Como você bem disse, será que alguém acredita nesta justificativa? Eu, particularmente, não acredito. Mas entendo que o problema maior não é nem a questão de tirar da questão do visto. É a questão que é um cabo de guerra e vai, daqui a pouco, começar a atingir outros setores. E aí, sim, talvez esta guerra fique muito mais acima de o visto de um ou de outro. Mais do que já está nos prejudicando, é nesse sentido. E aí, Luciana, esse cabo de guerra e essa guerra de narrativas, o que dá pra gente dizer a partir de uma medida como essa? Ela veio, de repente, ali de uma tentativa de Donald Trump, de repente, de provocar o presidente Lula porque não conseguiu ali o que queria. Ele vem porque tem realmente pessoas agindo ali com Donald Trump, tentando convencê-lo de uma narrativa aqui no Brasil, como vem sendo colocado pelo grupo do governo Lula. O que dá pra gente puxar? Eu acho que tem de tudo um pouco. Tem pessoas falando demais lá no ouvido do presidente Trump, que está contribuindo para que essas medidas sejam tomadas. Agora, o que me causa espanto é que nós vivemos em um país democrático onde todo mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil, né? E esquece, ninguém quer viver em Cuba. Eu não quero viver em Cuba. A preocupação com vistos nos Estados Unidos, revogação de vistos, é tamanha. Ora, se eu estou com problema com os Estados Unidos, não concordo com a política deles, para que eu preciso de visto? O que eu vou fazer lá nos Estados Unidos? Por que eu vou gastar em dólar? Então, essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque é muito fácil começar todo mundo criticar e andar pendurado, abraçado com ditadores e depois não querer responder. Então, assim, não concorda com a revogação dos vistos? Ué, não precisa de vistos, não vai para os Estados Unidos, tem outros países, vai para a Argentina aqui do lado, vai para o Chile, vai para a Europa, não precisa ir para lá. Para Cuba? Para Cuba, tá lá. Eu não consigo ir para Cuba, não tenho a menor vontade. Agora, se trouxeram médicos para cá que foram lesados por um ditador, nesse ponto eu concordo que o presidente Trump está correto. Agora, a justificativa para a revogação dos vistos, a meu ver, é política, então não encaixa. Então, acho que precisa ser feita uma análise melhor e aí precisa mudar a retórica, o discurso, porque quem pode o mais, pode o menos também. Mônica, e você vê um ponto, uma linha de chegada, né, nessa guerra aí que está acontecendo, ou a gente deve ter uma escalada de sanções? Bia, a gente precisa entender que esse tipo de situação nunca é uma foto. Sempre a gente precisa olhar o filme de onde começou essa confusão toda. Quando o Trump assumiu, no começo do ano, desde lá houve vários sinais, e é por isso que no começo eu falei da diplomacia brasileira que está falhando. Houve presença ao lado de ditadores, o presidente tirando foto com ditadores, um alinhamento do Brasil com o que eu chamo do eixo do mal, né? O eixo das ditaduras, a gente estava sempre do lado errado. Houve essa questão toda do BRICS e hoje o maior medo dos americanos é a desdolarização da economia mundial. Eles sabem que o império do dólar, a Pax americana, está começando o seu declínio.
O medo dele é esse. E aí a gente estava aqui falando, organizando evento, falando em sair do dólar, tirando foto abraçadinho com os BRICS. O Trump dizendo, eu não gosto disso, eu não gosto disso. A Thaís tem toda a razão quando diz que ele é destemperado, que ele toma medidas erradas, que ele está fazendo uso, que é proibido pela OCDE, de medidas econômicas para ter resultados políticos. Ele fez isso com o México logo no começo do governo dele, porque estava havendo aquela importação de uma droga cujo nome eu jamais vou me lembrar, mas que eles estavam contrabandeando para o México. Ele ameaçou com sanção de tarifa, com sanção econômica, e a tal da importação, não é importação, né? O contrabando parou, acabou. Então ele falou, bom, isso funciona. Antigamente a gente mandava fragata, aliás ele até mandou submarinos nucleares há algumas semanas. Hoje ele manda sanções econômicas. É assim que o Trump está operando política internacional. Está errado? Tá, mas é assim que ele está fazendo e a gente se colocou no lugar de inimigo. Chegou a ter, acho que a Economist que fez uma reportagem dizendo o Brasil é o único que está se opondo ao Trump. E aí, beleza, a gente tem que proteger a nossa soberania sempre. Eles fizeram um relatório falando do PIX, pedindo anistia, pedindo a revogação do processo contra o ex-presidente Bolsonaro, pedindo várias coisas. E a nossa resposta está certíssima, dizer, tudo isso que vocês pediram, nós não vamos fazer. Agora, dizer o Trump que me telefone, dizer nós não vamos conversar, nós não vamos negociar, sendo que é um processo que começou lá atrás, é uma atitude errada, é uma atitude de governante que não está olhando que quem sofre com tudo isso é a população mais humilde, é a população que precisa de política pública. Para essas pessoas que estão com emprego arriscado. Tudo bem que os empresários, apoiadores do bolsonarismo também tiveram momentos de terror quando houve as tarifas. Mas quem vai mais sofrer é quem mais precisa. E esse olhar é que está faltando. Então, a gente está aqui discutindo como é que faz. Inclusive, nesse relatório que saiu ontem, eles estavam criticando, os americanos, a violência policial. Poxa vida! Então, o Brasil vai continuar fazendo as nossas coisas, a nossa soberania está intacta, mas fechar os olhos e dizer eu não vou fazer nada porque o Trump é louco é um pouco perigoso, porque vai estourar a corda do lado mais fraco. Thaís? Não, a Luciana comentou, né, essa coisa de que quem não concorda com as decisões dos Estados Unidos não precisa ir para lá. E eu vou te responder por que, Luciana, que as pessoas podem sim ir para os Estados Unidos independente de concordar com tudo. Porque elas têm direito a asilo político, elas têm direito a estudar, elas têm direito a fazer turismo, elas têm direito a intercâmbio, e quem está falando isso não sou eu, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, as pessoas, mesmo não concordando com políticas e punições absurdas, elas têm o direito universal de ir e vir. Posso, Bia? Pode, claro. Só que não podemos esquecer que a partir do momento que o nosso presidente se alia a ditadores como o do Irã, quando começa a fazer o que ele está fazendo, ele não pensou nas convenções, os tratados que o Brasil lá anuiu relacionados ao direito de ir e vir para outros países. Então, desculpe, gostem ou não, a realidade é uma só. Muito se fala e pouco se faz. Se eu defendo uma bandeira, então eu vou sempre ser fiel à minha bandeira. Eu não posso querer defender algo e faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí nós vamos ter problema de descrédito, que é o que está acontecendo cada vez mais aí relacionado ao Brasil. Diga, Mônica. Vale lembrar que são dois presidentes absolutamente populistas. E o populista precisa de um inimigo comum. Tanto que a gente viu que o Lula subiu nas pesquisas, porque agora ele tem um inimigo comum. O Trump tem um inimigo comum, que é o Brasil, e o Lula tem um inimigo comum, que é os Estados Unidos, e quem está lá nos Estados Unidos conversando e fazendo pressão contra o Brasil. Para os dois governantes, está tudo ótimo. Quem não está achando ótimo é a população de cada um dos dois países. Cíntia, quer concluir para a gente essa rodada? É só para dizer que, às vezes, quando a gente diz, eu entendo o que a Luciana estava falando, porque, às vezes, eu não estou dizendo que foi o que a Thaís havia dito aqui, mas a gente vê, muitas vezes, na mídia, pessoas dizendo, essa porcaria de país que é os Estados Unidos, eu quero que se lasque. E aí, então, nesse sentido, não faz falta ter o visto. É nesse sentido, né? Mas eu entendo que, lógico, porque há pessoas que são completamente opositoras. E eu já tenho ouvido e visto muita gente dizer, eu não suporto, eu não vou para lá. Então, ok. O que é realmente algo muito ruim é que, independente de qualquer coisa, eu particularmente vejo um risco nesse tipo de situação, porque essas medidas elas vão em escala, e enquanto não houver pelo menos uma negociação de homens
de governo e não uma negociação de narrativas políticas, como se disse aqui, quem vai sofrer é todo mundo, inclusive quem quer estudar lá, quem quer passear, quem quer pode até não gostar, eventualmente, de uma política daquele governo nesse momento, mas pode gostar do país e quer ter o direito de ir para lá. Então, eu também entendo que é horrível da forma como as coisas estão acontecendo e cada qual se defendendo, como disse aqui a Mônica, com o seu inimigo em comum, né? Então, a gente está no momento em que Dom Quixote está combatendo os seus moinhos de vento e, para isso, empunhando as suas armas, porque é mais fácil ir para a guerra assim, mesmo que tudo seja invisível aos olhos de quem tem um pouco de bom senso. Lembrando que lá eles adotam a técnica do direito penal do inimigo do Jacobs. O Brasil hoje é visto como inimigo e as retaliações podem piorar. Hoje nós estamos brigando por causa de vistos. Amanhã a gente pode estar brigando, eu já falei isso anteriormente aqui, por algo muito pior que possa vir a acontecer no nosso Brasil, relacionados ao quê? Às sanções militares severas que não estão descartadas. Thaís? Bom, até o Trump, né, disse que gosta do Brasil. Nós não somos inimigos nos Estados Unidos. O meu caso, por exemplo, você pode estudar nos Estados Unidos, está no meio do seu curso e o Trump entrar. Eu preciso ir para os Estados Unidos terminar meu curso. Não posso ir porque eu não gosto da política dele. Então, assim, não é verdade que somos inimigos. Essa escalada não vai acontecer porque a soberania vai falar mais alto e nós seremos respeitados pelo país soberano que somos. Eu acredito nisso. Bom, para a gente fechar, Mônica, te pergunto, isso um pouco, quando a gente joga de um lado para o outro, né, que as narrativas, quem está certo, quem está errado, é mais ou menos o que a gente vive também hoje com a polarização aqui no país e deve viver em 2026 também, né? Um dos escapes dessa polarização. E é o grande perigo, porque quanto mais você tem a convicção de que você está certo, você para de escutar o outro lado, você para de tentar entender, mas espera aí, o que está acontecendo lá? O que será que a gente pode aprender? O que será que a gente pode mudar? Como é que a gente adapta dos dois lados para chegar numa solução? E aí fica cada um na sua trincheira dizendo, nós estamos certos, nós estamos defendendo a nossa soberania. E o outro lado dizendo, nós estamos certos, nós estamos defendendo os médicos cubanos, nós estamos defendendo o que for. E acaba cada vez afastando a possibilidade de diálogo, afastando o pensamento crítico. As redes sociais são bolhas onde você só se informa e só escuta quem pensa como você, se torna incapaz de escutar quem pensa diferente. A grande beleza do Linha de Frente que a Jovem Pan promove é colocar opiniões diferentes na mesa e sermos capazes de escutar, porque senão a gente vai ficar procurando culpado em vez de estar procurando soluções. Falando sobre as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus do núcleo 1 do processo do plano de golpe, que apresentaram as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. Os documentos entregues ao STF reúnem teses dos advogados com base em depoimentos de testemunhas dos réus e provas colhidas durante a fase de instrução criminal. Agora, o caso segue para os últimos procedimentos antes do julgamento, que vai decidir se o grupo deve ser condenado ou absolvido. O grupo que será julgado faz parte do núcleo crucial, que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, atuou para a deposição do governo eleito. Lu, começando essa rodada com você, agora, né, dado esse momento do processo, o que a gente tem é que a gente deve ter o resultado disso já até o fim do ano, né? A expectativa é que antes do período eleitoral, do ano eleitoral, a gente já tenha um resultado sobre o que vai acontecer com o ex-presidente, né? Seria maravilhoso que o juiz cumprisse lá o prazo dos 10 dias para a sentença após as alegações finais, mas o processo é tão extenso, nós temos uma alegações finais de 200 laudas, né? Isso tem que ser resolvido o quanto antes para que o Brasil possa caminhar, para que a gente precisa, por parte da direita, e logo a definição de quem vai ser o presidenciável que vai ser apoiado, seja por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu vejo que, infelizmente, aqui para os bolsonaristas não vai ser candidato, está inelegível, vai ser condenado. Um trecho que me chamou muita atenção lá nas alegações finais é quando fala assim, que no máximo cometeu atos preparatórios. Atos preparatórios, de regra, não são puníveis, salvo se for aplicado o artigo 288 do Código Penal, se for considerado atos terroristas, e a gente tem a Lei 12.850 de 2013, que permite, sim, a punição. Então, precisamos aqui ter uma decisão rápida,
uma decisão técnica, uma decisão na qual o magistrado se desvincule, pare de fazer gracinhas nas redes sociais, como nós vimos essa semana, com o humorista, você quer ser meu advogado, e foque no processo e tenha uma decisão correta, imparcial. Independente se é Jair Bolsonaro, se é o X, se é o B, nós precisamos que o nosso Poder Judiciário retome suas rédeas e retome a postura que sempre foi esperada. Então, vamos aguardar. Bom, e o grupo nega, né, participação, tentativa de golpe, inclusive pedem absolvição. Mônica, dá para ter uma ideia do rumo do resultado dessa investigação? Uma ideia do rumo do resultado todos nós já temos, né? Já parece muito claro. E olha, como sociedade brasileira, eu acho que ninguém aqui acha que o que aconteceu no 8 de janeiro foi normal. Ninguém acha normal fazer uma reunião com membros das Forças Armadas e ter que ir lá o chefe das Forças Armadas e dizer: olha, senhor presidente, não vamos fazer isso. Se eu fizer isso, eu tenho que te dar voz de prisão. Ninguém pode achar normal um presidente ir para frente de embaixadores questionar as urnas eletrônicas. Aliás, mesmo na eleição em que ele foi eleito, dizer que houve fraude, jamais comprovar. Tudo isso não é normal. Como sociedade, nós temos que achar que isso está errado. E aí entra uma questão de processo penal que, a meu ver, nem deveria correr no Supremo Tribunal Federal. Ele não é preparado para fazer processo penal, processo criminal. Na nossa lei penal, o réu pode mentir. No Brasil, o réu pode mentir. Então, as alegações finais, elas são apenas argumentos dizendo: olha, senhor juiz, eu não fiz nada, senhor ministro do STF, não fizemos nada, eu fui lindinho. Eu só não passei a faixa presidencial porque eu precisava estar nos Estados Unidos, mas não fiz nada em relação ao golpe, eu me comportei muito bem. Tudo isso pode escrever, o advogado está certo, escreve lá bonitinho, que não houve nada, que foi atos preparatórios, mas a sociedade viu que toda aquela situação estava errada, é inadmissível e nós temos que passar uma mensagem, nós, o sistema judiciário brasileiro, temos que passar uma mensagem muito clara para o povo brasileiro. Esse tipo de coisa é inadmissível. As regras da democracia são claras, as regras das eleições são claras e os nossos políticos, deles nós esperamos um comportamento ético, moral, exemplar. E aí, pessoal, você que assiste a Jovem Pan, que é uma pessoa esclarecida, independente do resultado desse julgamento, e aí eu não estou falando como advogada que sou, que eu sei que existem os detalhes jurídicos, etc. Na hora da eleição, prestem muita atenção nos senadores, que é quem controla os poderes do STF, em quem vocês estão votando, nos parlamentares que fazem a regra do jogo, porque a arena jurídica é uma e a arena da política é outra. E na arena da política, quem decide é você, eleitor, dentro da urna. E junto, né, com os rumos do julgamento que a gente está falando, há um clima também muito colocado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, de que não há ambiente para aprovar, por exemplo, uma anistia, né, Thaís? Então, essas coisas, a aprovação de uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, o julgamento, elas andam juntas nesse momento, né? Sim, não existe nenhum espaço para anistia. Né? E é muito importante falar que as alegações finais, as razões finais, é a última vez que os advogados falam antes do primeiro julgamento. Né? Então, o advogado tem que fazer um apanhadão do processo para tentar absolver ou falar, né, opinar pela condenação. E é importante a gente olhar, e diferente do que, concordo totalmente com a fala inteira da Mônica, irretocável, mas infelizmente muitas pessoas continuam repetindo essa narrativa de que o Bolsonaro não fez nada e que não tem prova. E acho importante a gente lembrar que foram ouvidas 52 testemunhas nesse processo. Ele está sendo acusado e existem provas de 3 violações que ele cometeu: organização criminosa, tentativa, e não é golpe, é tentativa. O que se pune é a tentativa, e isso está comprovado nos autos, e também a abolição violenta do Estado Democrático. Então, assim, existe um relatório da Polícia Federal de 840 páginas com provas robustas de muitas coisas que justificariam essa condenação. Então, seria uma vergonha muito grande com um processo dessa magnitude, com todas as testemunhas ouvidas, todas as provas, ainda a gente começar a discutir anistia para uma tentativa de golpe de Estado. Gostaria muito de acreditar, como a Mônica, ninguém pode acreditar essa conduta como normal, mas infelizmente a gente precisa avisar que sim, tem muitas pessoas torcendo, pedindo anistia
para uma tentativa de golpe do Estado, organização, formas de matar as pessoas, tirar pessoas do cargo, e tudo isso está aprovado no processo. Então, essas razões finais de 200 páginas fez esse apanhado geral demonstrando as provas dos crimes que a gente sabe que foram cometidos. E, Cíntia, junto com as alegações finais e todo esse ambiente que a gente está citando agora, em breve um julgamento aí esperado, né, a finalização do julgamento, melhor dizendo. Nessa semana, por exemplo, governadores aí de direita que despontam como possíveis presidenciáveis subiram o tom em alguns eventos, falaram de forma mais eleitoral contra ali o presidente Lula. Eles se afagaram bastante, disseram que são uma boa safra, que alguém vai sair dali e vai vencer o presidente Lula numa tentativa de reeleição. Então, a direita já se prepara nesse momento para escolher um nome, para divulgar um nome, será? Bom, pelo menos deveria, né? Porque acho que, para surpresa de 0 pessoas, ainda que eu pondere que a quantidade de provas e laudas no processo possa realmente trazer efetivamente a comprovação no limite da atuação de cada um. Porque o meu receio sempre é do que extrapola, né? Como a gente tem visto, penas desproporcionais para pessoas com atuações ínfimas. Então, meu receio é de um julgamento mais político e menos jurídico. Eu não estou aqui querendo dizer que as coisas não aconteceram, mas, acima de tudo, existe um princípio de dosimetria da pena e aqui cada um deve ser aplicado exatamente a estrita responsabilidade por aquilo que cometeu. E, processo por processo, nós temos um presidente que foi condenado também, onde havia processo com zilhões de provas, e eu também acho uma vergonha as coisas serem como são hoje. Mas, de toda forma, eu entendo que sim, a direita precisa se preparar, porque não vai ter chances, ao meu ver, de que o ex-presidente Bolsonaro seja absolvido, e nem estou aqui defendendo uma coisa ou outra. Então, realmente, se quer ter uma oposição, tem que ter aí, por parte da direita, uma colisão para que tenha um nome forte que possa se mostrar uma voz capaz de vencer as eleições de 2026. Esteja do outro lado o atual presidente ou esteja outro por ele indicado. Então, realmente, se não estão articulando e esperando alguma coisa, estão perdendo tempo. Lu, rapidamente, depois a gente muda para o último assunto. Perfeito. Eu acho que a sentença já está pronta. E ontem nós tivemos aí já a manifestação do Tarcísio, que ele já não falou sobre presidencial, mas o discurso dele foi bem colocado, já como se lançando, porque ninguém tem o apoio lá do presidente Bolsonaro, não tem uma definição. O que mais me entristece é que nós estamos com a Câmara dos Deputados, o Senado e o próprio STF parado. E nós temos pautas mais importantes que vão impactar em 2026, que é a aprovação do Código Eleitoral, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, que já era para ter sido aprovado na primeira semana de agosto, que vai impactar diretamente no resultado das eleições de 2026, além da redução de custos para os cofres públicos, ou seja, vai deixar de gastar dinheiro público, dinheiro que é nosso, com uma eleição. Então, eu acho que o país precisa andar. Se o ministro ainda não tem essa sentença, eu aconselho aqui, humildemente, que põe a equipe para trabalhar e vamos ter isso e resolver essa situação em logo. A fala que a Lu se referiu, o governador disse que o Brasil não aguenta mais o PT, o Lula, Caiado estava junto, falou ali a mesma coisa, chamou o Lula de anão da política, Ratinho Júnior orientou o discurso, Eduardo Leite, foi essa... Então, aí, todos os governadores aí à direita se posicionando neste momento político que a gente vive. E aí, virando a página, antes do finzinho do nosso programa, a gente lembra que o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados definiu que será criado um grupo de trabalho a partir da próxima semana com o objetivo de elaborar um projeto de lei para combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O grupo terá até 30 dias para apresentar um texto sobre o tema. O assunto ganhou repercussão após denúncias do influenciador conhecido como Felca contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa e dançando músicas sensuais divulgados nas plataformas digitais com o objetivo de monetizar esses conteúdos. Em entrevista, o ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu o regulamento das redes sociais no Brasil, principalmente nas usadas por crianças e adolescentes. O ministro afirmou que a lei que vale para o mundo real, o analógico, é a mesma lei que tem que valer para o mundo digital. Mônica, concorda com a fala do ministro?
Olha, faz muito tempo que a gente está dizendo que as redes sociais precisam ser reguladas. Faz muito tempo. E aí o debate se polariza, ele sai de um ambiente técnico, ele se politiza e aí fica um lado dizendo que, não, isso é o projeto das fake news, o outro dizendo é o projeto da censura e todo mundo se esquece essa questão da adultização de crianças. Mas, gente, tem ali incentivo ao suicídio, coisas horríveis na internet, vários tipos de violências. E essa discussão que está acontecendo agora está falando de proteger essas crianças e adolescentes que estão sendo expostos, mas esquece que também tem crianças e adolescentes sendo expostos a várias coisas horríveis do outro lado da tela, que estão ali fechados nos seus quartos, recebendo conteúdos muito perigosos. Então, tanto a criança como o ator, como a criança, como o receptor, precisa ser protegido. Mas aí eu vou fazer uma ressalva, porque o Brasil adora fazer lei em momento de comoção nacional, em momento de violenta emoção. Então, até agora esse era um problema que ficava politizado, as torcidas cada uma de um lado, e agora todo mundo quer, vai virar a lei Felca. E não é assim que se faz, nem do jeito que estava, extremamente politizado, e nem agora que vai ser a única prioridade, todo mundo vai discutir, todo mundo vai ter um lado, todo mundo vai ter uma opinião. Ninguém está olhando quais são as medidas usadas no exterior, como que esse tema é abordado, como que você faz prevenção, como é que você faz educação. Então, eu espero sim que esse tema venha, que esse tema seja abordado de forma inteligente, mas que seja feito um debate técnico com quem entende, tentando olhar os mecanismos de prevenção e não só quantos anos de cadeia vai receber cada pessoa que estiver envolvida. Cíntia. Exatamente, principalmente porque, gente, em algum momento tem que sair a questão política. Isso aqui não tem nada a ver com polarização, não importa. Se o seu filho, sua filha, é filho de alguém de direita, de esquerda, pelo amor de Deus, isso chega a um limite do ridículo. A questão toda é que as nossas crianças e adolescentes estão em risco, vulneráveis diante de toda série de ataques. E como a Mônica muito bem disse aqui, para tudo se quer fazer lei, tudo se quer usar a lei como uma forma de autopromoção. A gente tem que lembrar que nós já temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que, em tese, no papel, é muito bom. O problema é que ele precisa ser efetivado. Se ele for efetivado, ouso dizer que nem lei precisa ser feita mais. O que a gente precisa fazer é cumprir o que já está no papel. E, além de tudo isso, pais e mães, há também uma responsabilidade que nasce em casa, de que se olhe o que o filho ou a filha estão fazendo isoladamente, sozinhos em determinados ambientes. É fato que a vida hoje, moderna, coloca essas crianças e esses adolescentes em momentos de solidão ali que também não dá para estar em cima toda hora, mas também é uma responsabilidade compartilhada. O que não pode ser é tudo virar palanque e perder o objeto maior, que é a proteção da nossa juventude. A gente está falando do vídeo, né? Até agora ele já tem cerca de 40 milhões de visualizações. E é justamente ali o Felca acusa essas redes de lucrarem, né, Thaís, com essa exposição. Afinal, quando um conteúdo gera engajamento, ele vai ganhando ali corpo e aí a pessoa, a plataforma e a pessoa por trás vão ganhando dinheiro também, né? Sim, e eu concordo integralmente com a análise das minhas colegas que me antecederam. E o que eu queria trazer em relação a esse ponto é que o Conselho Nacional de Proteção à Criança e do Adolescente fez, né, uma nota técnica falando sobre algumas coisas. E eu queria trazer um ponto muito importante, que é a questão do by design. É possível, a própria rede social não precisa mais de nenhuma lei, eu concordo com vocês. Já temos o ECA, já temos leis que punem, por analogia, de repente, uma situação de adultização nas redes sociais, não com esse termo, mas que puniria. O que falta é a efetividade da lei e a regulamentação, que pode ser by design. A inteligência artificial, as redes sociais têm capacidade de parar um conteúdo específico que não seja compatível para uma idade. Como na televisão tem filme proibido para menores de 12 anos, a rede social trava um vídeo, não deixa uma criança específica olhar, dependendo da idade. Então, o by design é capaz de dar conta de regulamentar. Lembrando que, infelizmente, o assunto fica polarizado. Adivinha por quê? Porque a China, por exemplo, faz isso nas redes sociais. Daí o presidente vai, pergunta para o Xi Jinping como é, e daí as pessoas já veem, nossa, estamos vivendo uma ditadura. Gente, a gente está... Não, a Janja. A Janja. A primeira... A Janja, a primeira-dama, atenta a essa pauta, que é uma pauta importante, porque defende as nossas crianças e os nossos adolescentes. Lembrando que no Brasil, todos os dias, centenas de crianças
têm filhos, crianças entre 10 e 14 anos. Então, a gente vive numa situação onde nossas crianças precisam de proteção. Então, a lei precisa ser aplicada e a gente tirar essa polarização do discurso do que é liberdade de expressão e entender que as crianças precisam ser protegidas. Diga, Lu. Como sempre eu sou polêmica, a meu ver, precisa parar com esse ativismo legislativo de ficar criando lei. Nós temos lá o Código Penal, que já prevê uma série de situações de violência que faz das crianças, é lei Henri Borel, que eu, na prática não vejo ser aplicada, é o ECA, que é uma lei maravilhosa. E nós temos aqui um projeto de lei, que é o 2630 de 2020, que institui a Lei da Liberdade, lá da Responsabilidade e Transparência na Internet, que tem uma série de tópicos lá que estão elencados, que é perfeitamente aplicável a esse caso. O que precisa ser feito? Adequação. Para que gastar mais dinheiro com uma nova comissão para poder desenvolver um novo projeto de lei? Pega o que já está pronto, faça as adequações e abra-se um capítulo. Esta lei aplica-se ao Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, alterando ou incluindo o dispositivo tal. É preguiça do legislador? É preguiça pesquisar? Eu que sou uma cidadã comum, fui lá e levantei o projeto e li, estudei e vi que é perfeitamente passível de ser utilizado, ser adequado. Agora, pegar onda num influenciador, que também o Felca tem toda, está de parabéns com o que fez, mas é um influenciador. E aí os políticos aí que querem aparecer vão começar a querer se movimentar. O Camilo Santana, que é o nosso ministro, fez um excelente trabalho no Ceará. Só que eu não tenho visto mais o trabalho que ele fez com excelência lá. Então vamos nos readequarmos e olharmos que nós temos de fato concreto e parar com o gasto público e utilizar e adequar o que nós já temos, que funciona, alteração legislativa, não um novo projeto. Agora, Cíntia, em paralelo a essa comissão criada aí pela Câmara, o governo federal disse que vai mandar um projeto na semana que vem de regulamentação das Big Techs, mas ele foi criticado pela oposição. Como que esses assuntos se conversam? Eles se conversam e ao mesmo tempo divergem, né? Porque o grande problema é que se pegue um mote de uma coisa para se fazer outra. Então, uma coisa é você voltar para uma regulamentação que talvez temos que ver de onde vem e como vai ser feita, realmente para impedir pelo menos a monetização desses conteúdos por parte de quem faz uso dessas imagens. Se a gente não tem como impedir, eventualmente, o acesso das crianças e dos adolescentes, é perfeitamente possível deixar-se monetizar esse tipo de conteúdo. Agora, o receio é que, e sem de novo trazer para uma questão politizada, porque isso poderia ser de um lado ou de outro, o receio é sempre que esse tipo de coisa venha e acabe fechando a voz da esquerda ou da direita, mas que acabe aí, nesse sentido, fazendo uma regulamentação que esbarre numa falta de liberdade de expressão. Este é o receio. Não estou dizendo que é o caso desse projeto, estou dizendo que tudo precisa ser bem pensado, porque o que cala a boca de um hoje cala a boca do outro amanhã. E para a gente fechar, tem um minutinho, Mônica, essa regulamentação das Big Techs que a gente citou agora no final, daí batem de novo lá no começo do nosso programa com medidas ali que foram colocadas por Donald Trump, né, como algo que poderiam ser negociadas, mas que Lula já falou que não vai entrar em negociação, né? Não, isso não pode ser objeto de negociação política. A questão de punir as Big Techs é como você tentar reduzir o roubo de celulares punindo o pessoal que está revendendo o celular roubado ou o roubo de carros na hora que você acaba com os desmanches. É você tentar chegar em quem está ganhando dinheiro com tudo isso. Mas tudo isso faz parte de um olhar que tem que ser técnico, que tem que ser global sobre como tornar as redes sociais no Brasil mais saudáveis e jamais deixar isso ser utilizado politicamente. Olha, o programa de hoje rendeu bastante. Eu agradeço muito a companhia aqui de todas vocês. Espero sempre contar com vocês nos próximos Linhas de Frente. Aproveitem também o final de semana. Agradeço muito a companhia e a gente continua aqui no próximo sábado, sempre às 18 horas. Muito obrigada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.